Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal no YouTube. Meu nome é Eric Rocha, consultor Microsoft 365. Nesse vídeo aqui, pessoal, eu quero trazer para vocês uma explicação de como funciona ali o limite de versões automático do SharePoint Online. É um recurso relativamente novo que saiu nesse ano de 2024 e, na minha opinião, um recurso muito bom para quem quer ter um controle melhor do armazenamento do SharePoint Online, né? Quem sabe aí, trabalha com SharePoint Online, sabe que é um custo de armazenamento caro, né? Então, se você já se deparou com uma situação parecida com essa da imagem aí da tela, né, que o seu SharePoint ou de algum cliente seu tá estourando, tá no limite ali, correndo risco de entrar no modo de apenas visualização, usando esse método, né, do limite de versões automático, você pode ter um cenário como esse outro aqui que eu estou mostrando na tela, onde o cliente ele tinha ali um armazenamento já estourando ali, né, nos 8 teras e meio, e aplicando esse controle a gente conseguiu reduzir ele para 6 teras e 300 ali, né, em um curto espaço de tempo. Isso só de eliminando versões antigas, versões que não são relevantes ali para a organização. Se você quer saber como fazer isso no seu ambiente, como analisar o impacto, fica aí até o final do vídeo, eu vou te ensinar como é que faz, beleza? Então, pessoal, para a gente começar aqui, eu vou sair um pouco aqui do centro de administração do SharePoint e vou para a documentação da Microsoft, certo? Porque eu quero explicar para vocês como é que funciona esse armazenamento de versões ali com deleção automática, tá? Essa documentação vai ficar aí na descrição do vídeo, depois vocês podem olhar com mais calma, mas eu vou explicar aqui para vocês, tá? Então é assim que funciona. Nos primeiros 30 dias ali, o versionamento ele vai ter um comportamento, de 30 a 60 dias outro comportamento, de 60 a 180 mais um comportamento e acima de 180 outro comportamento, tá? Aqui embaixo tem uma tabelinha que a Microsoft montou aqui de exemplo, né? De como a gente consegue economizar espaço, né? E deletar versões que são, em teoria, inúteis para a organização. Então a gente consegue visualizar aqui um período, né? Que a Microsoft colocou de junho de 2023 até junho de 2024. Um arquivo onde ele teve ao todo aqui, né? 460 versões criadas, né? E com o versionamento automático, né, com o limite de versionamento automático, foram deletadas 432 versões, mantendo apenas 28 versões, que são as 28 versões relevantes ali, seguindo essa analogia daqui da Microsoft, né, esse entendimento. Então, para poder explicar melhor para vocês, eu fiz aqui umas anotações, um bloco de notas mesmo, para ficar mais claro, tá bom? Então, vamos lá. O que acontece quando você habilita esse limite de versões automático nos primeiros 30 dias? Tá? O que acontece com essas versões nos primeiros 30 dias? Tá? Então, nos primeiros 30 dias, todas as versões criadas, né, são mantidas dentro do limite de 500 versões. Então, até 500 versões nos primeiros 30 dias vai manter tudo certinho ali, tá? Não vai excluir nada. Dos dias 30 aos dias 60, né, que já é a segunda etapa aqui, ele vai manter apenas as versões horárias. O que isso quer dizer? Ele vai manter a última versão registrada dentro daquela hora, ou seja, a versão mais próxima do final da hora. As outras versões, que são as versões intermediárias, são apagadas. Então, exemplo, se eu tenho uma versão, né, a versão 1 do arquivo, criada a meio-dia e 5, tá? E outra versão ao meio-dia e 30 e outra versão ao meio-dia e 50. As versões do horário meio-dia e 5 e meio-dia e 30 seriam deletadas e ele manteria apenas a versão de meio-dia e 50, ou seja, a última versão do arquivo dentro daquela hora. Tá? Então, entre os dias 30 ao dia 60, né, do dia 30 ao dia 60, ele vai ter esse comportamento aí, tá bom? Aí ele vai entrar ali do dia 60 ao dia 180, vai ter um outro comportamento. Ele vai manter apenas as versões diárias do arquivo, né? E as versões intermediárias vão ser apagadas. Então é parecido com o comportamento anterior, só que aqui a gente vai levar em consideração o dia, né? Então, mesmo exemplo, se eu tenho ali a versão 1, 2 e 3, que foi criado do arquivo, né, às 10 horas, às 2 horas e às 5 horas, como a última versão foi a última versão, que foi a de 5 horas, as versões de 2 horas e de 10 horas são deletadas. Então ele mantém apenas a
a última versão ali do dia, tá? E após os 180 dias, né, do versionamento ali, o que ele vai fazer? Ele vai manter apenas as versões semanais, né? E até atingir o limite máximo de 500 versões. A primeira versão da semana ela vai ser mantida, tá? Então já não é a do último dia da semana, é da primeira versão da semana, tá bom? E todas as outras versões criadas ao longo da semana são apagadas. Então, exemplo, mesma coisa, versão 1, 2 e 3. Uma criada na segunda-feira, outra na quarta-feira e outra na sexta-feira. A da segunda-feira ela vai ser mantida, porque foi a primeira versão criada na semana, e as outras versões criadas nos outros dias são deletadas. Aí na próxima semana, a primeira versão daquela semana, ela é mantida. Tá? E então, eu resumo, né? O SharePoint ele vai reduzindo a quantidade de versões ao longo do tempo, né? Seguindo essa lógica que eu acabei de mostrar, quando a gente habilita esse limite de versões automático, né? Ou seja, resumo, né? Muitas versões nos primeiros 30 dias, menos versões conforme a idade aumenta, o tempo vai passando, né? Então ele vai eliminando ali com base na hora, com base no dia e depois com base nas semanas, tá? Então o serviço ele vai fazer isso de forma automática, de forma contínua, podando ali, né, entre aspas, né, as versões intermediárias, conforme elas envelhecem e os marcos, né, eles são alcançados. Então é assim que funciona ali o versionamento automático, ok? Bom, após você entender aí como funciona o limite de versões automático do SharePoint Online, você precisa entender qual vai ser o impacto de aplicar isso na sua organização, no seu site do SharePoint. E para a gente avaliar esse impacto, a Microsoft já deixou pronta essa documentação aí que eu estou mostrando na tela, que é uma documentação que ela vai te permitir exportar um relatório dos sites, né, ou de um site específico, o relatório de versões, né, então ele vai te trazer os arquivos, todas as versões e arquivos que tem ali, né, e a partir desse arquivo que é gerado, você vai usar um template de arquivo aqui da Microsoft, deixa eu descer aqui na documentação, aqui. Você vai jogar isso numa planilha de Excel, que já está pronta também, que a Microsoft já te entrega aqui, ó, que você pode baixar, e nessa planilha você vai conseguir calcular ali qual vai ser o impacto, então quantos gigas você vai deletar de versões, caso você opte ali por usar o limite de versões automático. Para poder exportar esse relatório, a gente vai ter que usar alguns comandos de PowerShell, né, que estão aqui na documentação, e você tem que estar utilizando o PowerShell 7, tá? Não pode ser o PowerShell 5, tá bom? Eu já fiz aqui a execução dos comandos, no meu site de teste, né, para mostrar para vocês. Eu já tenho o módulo aqui instalado, mas o comando para instalar o módulo seria este daqui, ó. Deixa eu mostrar, esse aqui. Então, install module. Mas no meu caso aqui, eu já tenho o módulo instalado, então basicamente o que eu fiz foi conectar no SharePoint Online, né? Então, Connect SPO Service. Eu defini aqui a variável site URL com o site que eu queria analisar. Nesse caso, o site da TI, tá? Rodei aqui o comando para executar o relatório, que é esse comando aqui. Aqui nos parâmetros list, você vai colocar a biblioteca de documentos que você quer avaliar. No meu caso aqui eu coloquei a biblioteca documentos. Perceba que eu escrevi aqui em inglês, né, documents, mas se por acaso ele der erro, você coloca o O aqui, né, documentos, que ele vai funcionar, tá bom? E o caminho para onde você vai salvar esse arquivo CSV. No meu caso aqui, eu salvei ele dentro desse caminho aqui, né, Site Assets, o arquivo versionreport.csv. Quando eu rodo esse comando, ele pede para eu confirmar aqui, né, se eu tenho certeza que eu quero executar esse comando, e ele dá um aviso aqui de que isso pode levar até 24 horas para completar para um site pequeno, e para um site maior pode levar alguns dias, tá? Então, se você tiver um site aí com alguns teras de dados, pode levar um pouquinho de tempo aí para ele concluir, tá? Então eu aceitei ali, dei o sim, e depois eu rodei esse comando aqui do get para ver como é que está o processo, né? Então ele está aqui em progresso, tá bom? Então eu vou esperar um pouquinho aqui para ele terminar e aí eu volto para mostrar o resultado para vocês.
Beleza, pessoal, o relatório aqui concluiu. Como o meu site é um site muito pequeno, né, um site de teste, né, ele não tem muita coisa, tá? Então, só para mostrar aqui para vocês, eu rodei o comando get aqui novamente. Ele já me deu aqui o status completed. E aqui no SharePoint, ó, já está aqui o meu arquivo, ó, versionreport.csv. Vou abrir ele aqui para mostrar. Ele não tem nada, né? Já era esperado. Como é um site de teste, né? Ele não vai me trazer informação, né? Porque não tem versão nenhuma ali. Mas eu deixei pronto aqui para mostrar para vocês, pessoal, um arquivo real, de um ambiente real, com dados, para mostrar para vocês como que a gente seguiria aqui na próxima etapa. Beleza, então já deixei pronto aqui um arquivo CSV real para poder mostrar aqui para vocês, dar sequência nos testes. A próxima etapa que a gente precisa fazer é executar um script, que é esse script whatif aqui, para analisar a versão do arquivo, né? E a gente poder pegar esse arquivo, vamos dizer assim, tratado, né? E jogar lá dentro da planilha da Microsoft para calcular para a gente ali o impacto, tá bom? Então deixa eu voltar aqui no PowerShell. O script é esse aqui, tá? No meu caso aqui eu tô fazendo ali a análise do limite de versão automático. Então é esse script aqui. Eu já executei ele aqui, tá? Então só para mostrar, eu basicamente passei aqui o caminho do arquivo, né? Tá no meu C2 pontos, né? E o caminho para onde ele vai exportar também é o mesmo local, só mudei aqui o nome do arquivo, tá bom? Então rodei o script já está pronto. Agora eu vou entrar lá na planilha da Microsoft. Vou abrir ela aqui, deixa eu minimizar isso aqui. Beleza, aqui na planilha da Microsoft, ele vai pedir, você vai ter que preencher algumas coisas, tá? A primeira coisa é preencher isso aqui, ó. Ele vai te pedir aqui a origem, né, do arquivo CSV, né, o caminho ali que você exportou. Então eu vou apagar isso aqui, vou colocar aqui o caminho do arquivo CSV, que é esse C2 pontos aqui que eu coloquei. Aqui na data ele coloca já aqui por padrão um período de 1 ano, tá? Aqui eu não recomendo mexer, eu recomendo deixar do jeito que está aqui mesmo, tá? Para ele fazer a simulação. E aí você vai precisar vir aqui na opção de dados, isso, e clicar aqui em atualizar tudo. Vou esperar um pouquinho aí para ele atualizar a planilha. Ok. A próxima etapa aqui a gente já consegue visualizar. Eu vou censurar aí, né, no vídeo algumas informações, porque isso aqui é de um ambiente real, tá? A gente consegue ver aqui, né, os arquivos. Ele mostra aqui a URL, né, a quantidade de versões que o arquivo tem. Aqui no resumo, ele ainda não mostra aqui para a gente qual o impacto, né? Mas a gente vai preencher mais algumas coisinhas ali para ele funcionar. Mas aqui ele já mostra, ó, qual é o total de consumo de armazenamento, né? Só por versões de arquivos. Então, nesse caso aqui, esse site que eu analisei, ele tem 543 GB de dados só de versão de arquivos, né? Um total de 29.453 versões. Então, bastante coisa. Aqui ele vai mostrar os usuários impactados, né? Os usuários que têm acessos ali nos arquivos, né? Nas versões. E aqui é um dos pontos que a gente precisa mexer. A gente vai selecionar essa linha aqui, né? Essas 5, essa célula, e vamos dar 2 cliques aqui para ele preencher o restante ali, tá bom? Vamos para a próxima coluna aqui, para a próxima planilha. Ele já mostra aqui para a gente um gráfico, né? Já mostrando ali uma simulação prévia. Aqui no Version Size Analysis também é mais uma análise gráfica ali das versões. E aqui, nessa última planilha, a gente também vai precisar mexer nela. Vamos selecionar aqui essas células aqui e vou dar 2 cliques para ele poder preencher todas as informações ali. Ele vai demorar um pouquinho para preencher. Beleza, já foi. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui para essa tela inicial e vou clicar aqui em atualizar tudo novamente. Tá? Ele vai pegar essas alterações que eu fiz e vai calcular o impacto ali. Vamos esperar um pouquinho.
Beleza, ele já concluiu aqui a análise e aqui onde estava zerado ele já preencheu para mim. Então ele vai mostrar aqui, ó, o tamanho de versões que seriam deletadas imediatamente, né? Então 344 GB eu já conseguiria eliminar de imediato se eu adotasse ali o limite de versões automático, né? Depois de 30 dias ele ia deletar mais 29 GB e depois de 30 até 180 dias mais 55 GB. Depois dos 180 GB ele não deletaria mais nada. Tá? Aqui embaixo a gente consegue ver ali a contagem de arquivos, né? Então imediatamente ele já iria deletar mais de 17 mil versões de arquivos. Depois, nos próximos 30 dias, mais 1.200. E depois dos 30 dias aos 180, mais 1.800. Depois dos 180 dias ele já não deleta mais nada. Então aqui já dá para saber, ó, que eu conseguiria eliminar de imediato, se eu olhar aqui na soma aqui embaixo, né? Mais 430 gigas de dados que eu conseguiria eliminar só matando, né? Excluindo versões intermediárias, né? Usando o limite de versões automático, tá bom? Ok, agora para habilitar, né, o limite de versões automático na organização, uma vez que a gente já entendeu como ele funciona, já fizemos ali uma análise de impacto, vamos habilitar ele aqui no centro de administração do SharePoint Online. Então, estou com o Admin Center aqui aberto. Aqui na esquerda eu vou clicar em Settings, em Configurações, e tem a opção aqui, ó, de Version History Limits. Tá? No meu caso aqui ele está configurado como manual, mas é basicamente você alterar aqui a configuração para automático, né? E clicar ali no Save, tá? Ele vai te perguntar ali se você quer fazer a mudança, tá? E que essa mudança aqui é importante, ó, ele vai aplicar apenas para as novas bibliotecas de documentos, né? E as novas contas de OneDrive criadas a partir dessa mudança, beleza? E aqui é um ponto importante, tá? Como vocês viram ali que ele só vai aplicar para os novos, ou seja, daqui para frente, como que você vai deletar aquilo que já está lá, né? Eu quero apagar versões lá do site que eu analisei, por exemplo, né? Tem a documentação aqui da Microsoft que explica, né, quais são as formas, né, que você vai fazer isso, tá? Então são 3 maneiras, né? Aplicar as pré-definições, né, as configurações de limite de versão automático apenas para as novas bibliotecas, que é o padrão ali, né? Eu posso aplicar as pré-definições da organização para as novas bibliotecas e atualizar as definições nas bibliotecas existentes, mas não cortar as versões existentes, ou seja, não deletar as versões intermediárias, tá? E eu posso usar a terceira opção, onde eu vou aplicar as configurações nas novas bibliotecas e também nas existentes e aplicar o corte de versões, ou seja, fazer de fato ali a deleção. Eu iria deletar, naquele exemplo que eu mostrei na planilha, aqueles 430 GB de versões ali intermediárias, tá? Para usar essa terceira opção aqui, né, tem os passos aqui na documentação, né, que você precisa ir lá ativar o versionamento automático, como mostrei ali, e você vai precisar rodar um comando, né, um script não, um comando, né, vou deixar aberto aqui na verdade, ó, que é a outra documentação, que é para você cortar as versões existentes, né, usando o PowerShell. E aqui ele mostra como você pode fazer em cada uma das situações. Tá? No caso aqui, para deletar das versões existentes e as novas, né, seria este comando aqui. Ó. Vou procurar esse aqui. Ó. Aplicar a lógica automática para cortar versões existentes de um site. Então, no meu caso aqui, ó, se eu viesse aqui e rodasse esse comando, né? Então, new SPO site file version batch delete job e passasse a URL do site com o parâmetro aqui automatic, ele vai criar um job para fazer ali a deleção dos arquivos, tá? Importante, vou mostrar aqui nessa documentação, aqui em cima, logo no início dela, tem um quadradinho vermelho aqui, né? Bem chamativo, falando que essas versões que serão eliminadas, né? Elas são eliminadas de forma permanente, tá?
e essas versões e essa deleção, né, ela vai ignorar o fluxo de retenção normal da reciclagem. O que é isso? É a lixeira do site, do SharePoint, tá? Então, deletou, o arquivo vai sumir, a versão do arquivo vai sumir direto, não vai cair na lixeira, tá? Outro ponto importante que você precisa entender aqui: se a sua organização ou a organização que você está trabalhando tem uma política de retenção de dados criadas lá no Microsoft Purview, né, nas políticas de gestão de ciclo de vida dos dados, por exemplo, né, você precisa reter os dados por 5 anos, 10 anos, por alguma questão regulatória. Se você tem uma política dessa, esse procedimento aqui não vai funcionar, tá? Independente de como estiver configurada a sua política de versão, de limite de versão, seja ela automática, manual, se você tem uma política de retenção, essas versões não serão deletadas, elas serão preservadas durante o período de retenção que você configurar lá na sua política, tá bom? Então tenha isso em mente. Se você tem uma política de retenção habilitada e você quer aplicar esse processo aqui, você vai ter que ir lá na política, colocar o site na exceção da política ou desativar essa política temporariamente para poder executar aqui o procedimento, beleza? Então é isso, pessoal, finalizando aqui mais um vídeo. Nesse vídeo a gente viu como habilitar o limite de versões automáticos no SharePoint Online, como avaliar e calcular o impacto na organização e como aplicar o corte ali das versões dentro do ambiente. Então é isso, se você gostou desse vídeo, por favor, clica no like aqui, compartilhe esse vídeo com outros administradores de 365, se inscreve no meu canal para receber mais conteúdos, comenta aqui no vídeo caso você queira ver algum conteúdo novo, né? Alguma outra coisa que você gostaria de que eu fizesse um vídeo. E é isso, muito obrigado pela sua presença virtual e até a próxima.